Olá, queridos irmãos, uma alegria estar com vocês a convite da Sociedade Espírita Luz e Caridade. Muito obrigada aos amigos pelo convite, estamos muito felizes por esse momento de reflexão à luz do Evangelho segundo o Espiritismo. Que possamos estar nesses momentos com os nossos pensamentos voltados a Deus, a Jesus, o nosso Mestre amado, confiantes de que Jesus estará sempre conosco, nos orientando, nos intuindo, nos auxiliando. Que possamos todos, então, refletirmos à luz do nosso Evangelho com assistência espiritual desta seara bendita. Então, nós fomos convidados a participarmos deste momento para refletirmos a respeito do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrai a vosso pai e vossa mãe. Falando mais especificamente do item 5, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Essa passagem está em São Marcos, capítulo 3, versículos 20 a 21, e também em Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50. E nessa passagem, disse que Jesus estava em uma casa onde havia muita gente, havia uma multidão de gente. Estavam à mesa, estavam se preparando para fazer a refeição. Quando Jesus foi comunicado de que sua mãe e seus irmãos haviam chego, estavam aguardando do lado de fora. Nesse momento, Jesus pergunta: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olha para os lados, observando, olhando a cada uma daquelas pessoas que ali estavam junto dele, naquela reunião de amigos, de afetos. Observando a cada um, e ele diz: aqui está minha mãe e meus irmãos. E diz ainda: pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Com essa frase, com essas palavras do Cristo, como ele estava sempre, e haviam sempre muitas pessoas ali prontas para estarem na contramão das mensagens e tentando colocar o Cristo em situações diversas, difíceis, digamos assim, duvidando das suas palavras e colocando o próprio Cristo em dúvida, especialmente os fariseus. Naquele momento, muitos incrédulos pretenderam que Jesus estaria ali naquele momento se contradizendo, porque afinal o próprio Cristo disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe. No entanto, nós precisamos refletir a respeito dessas palavras do Cristo sobre outros aspectos, sobre vários outros aspectos, e principalmente na sequência aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse mesmo capítulo, nós temos a parentela corporal e a parentela espiritual, onde nós somos esclarecidos, através dessa luz da doutrina espírita, de que nós temos os parentes, os familiares, aqueles que são a família carnal, aqueles que chegaram até nós através da lei da reencarnação e que se fizeram nossos irmãos e que se fizeram nossos pais, mas que nem sempre são verdadeiramente espíritos afetivos a nós, espíritos que nos amam, espíritos a quem nós amamos. Então,
O que quer dizer essa questão da parentela corporal e da parentela espiritual? Existem famílias pelos laços espirituais que são duradouras, que são famílias que se fortalecem através das existências diversas que vivem juntos, né? Então, e existem aquelas outras famílias que são as famílias corporais, que se no Evangelho nos dizem, né, que através essas segundas elas são frágeis como a matéria e se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Então, era exatamente isso que o Cristo estava tentando explicar, porque Jesus sempre aproveitava todas as oportunidades que surgiam diante dos seus discípulos e de todo o povo que estava ali a ouvir-lhe as mensagens, cada uma daquelas situações que ocorriam, ele aproveitava cada momento que surgia, ele aproveitava para, através daquele momento, estar ali, então, trazendo um ensinamento, trazendo um esclarecimento para aquelas pessoas que o ouviam. Então, quando ele questiona quem é minha mãe e quem são meus irmãos, ele está realmente mostrando que minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que estão próximos da vontade de Deus, assim como eu. Aqueles que caminham para Deus, assim como eu. Não são os irmãos carnais, até porque aqui no Evangelho, no item 7, nós somos esclarecidos de que os irmãos, verdadeiramente, e que não sabemos se esses irmãos são irmãos por parte de José ou de Maria, não sabemos, e isso também não nos interessa, não nos cabe aqui tentar descobrir esses irmãos eram irmãos de Cristo por parte de quem, mas que esses irmãos, eles não estimavam Jesus. Eles eram espíritos pouco adiantados e não lhes compreendiam a missão. Eles tinham Jesus por excêntrico e o seu proceder e os seus ensinamentos não os tocavam. Então, eles não tinham capacidade espiritual de compreenderem a grandeza das mensagens do Cristo e não o acompanharam, tanto que, né, poderiam inclusive serem seus discípulos, entretanto, nenhum deles tornou-se discípulo do Cristo, muito antes, pelo contrário, eles, até certo ponto, eles tinham prevenções com relação ao Cristo, assim como os inimigos do Cristo, então eles andavam na contramão do Cristo, né, esses irmãos carnais, os irmãos, como diz aqui o Evangelho no item 8, esses irmãos que faziam parte da parentela corporal de Jesus. Entretanto, ele tinha a parentela espiritual que estava ali junto dele naquele encontro, que estava ali, né, dividindo aquele momento bendito, aquele momento sagrado de confraternização, de realização íntima, porque a proposta de Jesus, toda vez que ele reunia um grupo de pessoas, era a evangelização. Todas as vezes que aquelas pessoas se reuniam em torno dele, o objetivo era falar das leis de Deus, era falar a respeito da necessidade das transformações morais, de todas as questões relacionadas ao progresso de cada um. Né? Ele trabalhava ardentemente essa mensagem de transformar aqueles que estavam ali com ele. Então, aquele momento era um momento muito importante, onde ele estava aproveitando para justamente pregar ali, né, a palavra de Deus. E aquela mãe que, sim, uma mãe extremamente amorosa, terna, com aquele sentimento fraternal e maternal que é típico da mãe, né? Uma mãe amorosa, cuidadosa, zelosa, entretanto, naquele momento, ela também, nos diz o Evangelho, não tinha a dimensão
da grandeza da tarefa de Jesus. Ela também não o acompanhava porque ela não tinha ainda o entendimento de quão grande era aquela missão de Cristo. E vamos trazer todas essas questões do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrai vosso pai e vossa mãe, e toda essa mensagem de Jesus para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para o nosso hoje, para o nosso cotidiano. Na nossa vida não é assim? Muitas vezes nós não temos pessoas que são parte da nossa família carnal e que, entretanto, nós percebemos que não há uma ligação afetiva forte, não há uma ligação espiritual entre nós e aqueles, enquanto que muitas vezes pessoas que realmente não são parte da nossa família carnal, pessoas que ao longo da nossa caminhada vão surgindo na nossa trajetória e que, na verdade, parecem serem irmãos de alma, aquelas pessoas que surgem nas nossas vidas e que têm uma conexão conosco fantástica. Muitos dizem, né? Parece que é amigo de infância. Somos amigos de infância sem ter se conhecido na infância. Pessoas que do nada se conhecem e aquela ligação afetiva, aquilo transborda. E aquela relação de amizade, aquilo se perpetua e se constitui em laços lindos de amizade, de companheirismo. Essa é a parentela espiritual, que são pessoas que não nasceram da mesma mãe que nós, mas que têm uma ligação afetiva muito grande conosco. Tem uma relação de afeto muito grande, que transcende a questão carnal, que transcende a questão corpo, genética, né? E esses afetos, essa parentela é a que verdadeiramente nos acompanhará no pós-túmulo, né? Esses farão parte certamente da nossa trajetória, da nossa caminhada, já fizeram parte no passado, já construímos estes laços de afeto lá atrás, em outras encarnações, que é a coisa mais linda do mundo, a lei da reencarnação, né? Que possibilita esse progresso dentro das relações, que possibilita esse crescimento do sentimento de respeito, de afetividade, de companheirismo, e que a gente aos poucos vai se desvencilhando das amarras, das coisas que são desagradáveis e vai constituindo sentimentos puros, verdadeiros e nobres. Então, essas pessoas a gente precisa zelar como se fosse uma flor, né? Como se fosse uma flor muito preciosa na vida da gente, porque esses espíritos verdadeiramente são espíritos afins, são espíritos que nós já conquistamos e que nos conquistaram. Precisamos cultivar essas amizades verdadeiras, mas isso não significa também que devamos eliminar ou nos distanciarmos daqueles pelos quais ainda não conseguimos construir esse afeto. Devemos, isso sim, trabalharmos efetivamente para buscarmos desenvolver este afeto com estes outros também. Se não for possível, tudo bem. Deus nos dá outras oportunidades, teremos outras reencarnações. E se nós nos encontrarmos noutras vidas, talvez sejamos um pouco mais afetivos com estes também, e eles conosco. Então, tudo que nós vivenciamos aqui é uma construção. Estamos constantemente construindo relações. A nossa vida é feita disso, de construções, especialmente naquilo que diz respeito às relações humanas. Então, que nós possamos, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, refletir a respeito dessa mensagem, né, que está lá em Marcos, em Mateus, e essa passagem é muito linda,
que nós possamos dar uma lida, dar uma estudada no Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo é maravilhoso, tem coisas fantásticas para a gente poder estar explorando na busca do entendimento. Então era esse o nosso recado. Eu agradeço do fundo do coração, da alma, a Sociedade Espírita Luz e Caridade pelo convite, pelo carinhoso convite. Que fiquem todos com Deus, que Deus ampare a cada um. Um abraço no coração de todos. Que assim seja.